Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da R2FT. Hoje é o dia 6 de setembro de 2025. Hoje nós vamos falar da quarta aula do quarto módulo. Hoje é o último dia de aula teórica antes do nosso encontro presencial, antes da nossa prática clínica. E hoje, o tema de hoje são as disfunções, os problemas que a gente tem tanto no joelho quanto no pé. E a gente vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente vai fazer tanto a parte de patologia estrutural quanto a parte de disfunções. Então, é uma aula super importante para a gente dar seguimento nessa área anatômica aí, que dá muito problema. Eu estava falando agora com o Márcio, que aqui na clínica não tem semana que passe que eu não faça um joelho e um pé. E normalmente são os tenistas, né? Porque os tenistas, eles têm aquela manobra que chama-se slide, que eles deslizam com o pé tangencialmente na quadra dessa forma, né? Para alcançar uma bola. E isso dá muito estresse nas estruturas ali do tornozelo, né? Do pé e até do joelho. Então, esse é um caso assim que é muito comum, tenista, né? Também aparecem pessoas com dor no quadril, dor no joelho, dor no pé. A gente tem que saber de onde está vindo isso, né? Qual é a causa, se é quadril, se é joelho, se é pé. E a gente já vai ver como é que é esse raciocínio clínico, que é bem simples. E as questões corredores também, né? Corredores também. Pessoal que corre, dor no quadril, dor no pé, dor no joelho. Então, é um tema assim, ó, que é muito comum, muito frequente aqui. Deixa eu largar aqui a apresentação, vamos compartilhar a tela. Agora eu vou aqui para a minha apresentação. Apresentação de slides, configurar a apresentação com a pessoa, papá, tá tudo certo. Então, me confirmem, por favor, se vocês estão vendo o slide e a minha figura do lado. Sim, isso aí, Ivan. Vamos lá. Então, e aqui, já de cara, né? De cara, eu tirei foto de uma colega nossa, que é uma foto antiga, na Budtec, aqui da Silva Jardim. Olhem só os pezinhos da minha colega ali, né? Isso aí é um problema estrutural dessa menina, tá? Não tem... É um pé chato estrutural, isso não é um pé chato plano. E eu não sei se vocês conseguem, já tem a vivência, né? Provavelmente não, mas de olhar para o pé e saber se isso aí tem conserto ou não. Nesse caso, não tem. Não tem conserto, isso aí. Pelo menos para nós aqui. Então, e justamente, né, os objetivos hoje desse nosso conteúdo, dessa aula, é exatamente fazer isso aqui, né, fazer a distinção entre o que é uma patologia estrutural do que é uma disfunção, né, nesse segmento aí. Às vezes não é muito claro, né? Às vezes fica mais difícil, às vezes é claro, como um exemplo do slide ali inicial, mas às vezes não. Só para recapitular, né, eu coloquei esse slide aí, qual é a diferença, né, e como é que se chega numa adaptação anatômica, qual é a diferença de uma patologia estrutural, né? Então, a disfunção neuromuscular, ela é causada por desequilíbrios musculares ou uma patologia estrutural. E com o tempo, né, e esse tempo significa aplicação de estresse, tu vai ter o agravamento da condição estrutural, se for o caso, né, se a origem do problema for estrutural, ou essa disfunção neuromuscular ela vai progredir, avançar para uma adaptação anatômica. No meu caso, especificamente, que eu posso falar, né, do que eu passo, do sofrimento, do problema que eu passo em função da doença que eu tenho, que é o reumatismo, né, eu tenho patologias estruturais provenientes da doença inflamatória. E que, com o passar do tempo,
só pioraram a coisa. Então, a coluna, a minha coluna, mas o que eu estou falando da minha coluna serve para o joelho, serve para o pé, serve para qualquer segmento anatômico. A coluna vai sofrendo um processo de agravamento do quadro mecânico dela, conforme a doença vai avançando. Então, é fundamental fazer um diagnóstico o mais precoce possível dessas doenças inflamatórias, para que o tratamento seja iniciado da forma mais rápida possível. Quanto mais cedo iniciar o tratamento, menos agravamento das condições estruturais você vai ter. E não sei se vocês viram a aula que eu fiz sobre patologias, sobre dor inflamatória, mas ali eu falo o seguinte, que quando a gente fala em reumatismo, a gente pensa sempre, aquele velhinho do supermercado que tu olha ali, empurrando o carrinho todo torto, né? E associa o reumatismo, doença inflamatória, à velhice. Só que aquele estágio, aquilo que você vê no supermercado, o velhinho tortinho, aquilo ali é o estágio final da doença reumática. O estágio final da doença inflamatória, quando não tratada. A minha doença é exatamente aquela, né? A minha espondiloartrite axial, ela evolui para uma espondilose anquilosante, que é exatamente aquela condição que a pessoa tem as costas anteriorizadas, né? Uma hipercifose muito avançada. Eu já tenho hipercifose, eu já vejo isso em mim quando eu vejo as fotos. E eu não sei, no meu caso, eu ainda não sei se a minha doença vai estancar, vai parar de evoluir com o tratamento que eu estou fazendo, nesse momento, nesse estágio, né? Ou ainda vai avançar mais. Eu não sei. Mas, de qualquer maneira, isso tudo, toda essa minha experiência serviu para dar essa luz, né, para vocês, né? Para dar esse aviso para vocês, que as doenças inflamatórias, elas não são exclusividade das pessoas mais velhas. Na verdade, o problema se instala entre 30 e 40 anos. Agora, esse ano, eu já peguei três jovens, 30, 35 anos, com dor. Aí eu fui ver, veio os exames de imagem, uma degeneração enorme na coluna, desproporcional à idade que eles têm, desproporcional aos estímulos mecânicos que eles sofreram, porque, por exemplo, no meu caso, eu fiz muito exagero, né, porque eu competia em fisiculturismo, competia no básico, né? Então, também tem esses problemas mecânicos provenientes daqueles excessos, mas essas pessoas não tinham esse tipo de situação, e, no entanto, tem uma coluna aos 30 anos com um grau de degeneração, um grau de comprometimento completamente desproporcional. Então, como é que tu explica isso? Doença inflamatória. Então, eu sempre encaminho para o meu médico reumatologista, Dr. Mauro Kaiserman. Tem outros bons reumatologistas aqui em Porto Alegre, mas o Mauro Kaiserman é o catedrático em reumatologia aqui em Porto Alegre. Bom, fratura do platô tibial é uma condição que a gente vai observar em pessoas da terceira idade, com sobrepeso e joelhos em varo. Porque não é uma coisa assim muito comum nas pessoas jovens encontrar isso aqui, tá? O fratura no platô tibial, eu já vi algumas vezes, por isso que eu coloquei aqui para vocês, tá? Porque não é tão raro assim. Mas acontece. E acontece porque quando a pessoa já está há muitos anos nessa condição, os meniscos já se foram para o saco, né? O joelho está em varo, né? Então ele faz assim, aqui é a parte medial e aqui é a parte lateral. Ele faz assim, ó, então o peso da pessoa fica distribuído por sobre uma superfície menor, né? Que tá com o joelho está dessa forma, não tem mais menisco. Então, no aspecto medial do menisco, começa a haver muita pressão, diminui a área, né? A pressão aumenta. E, portanto, nessa condição, com o passar
dos anos, começa a ocorrer fraturas no platô tibial, que é uma situação que aparece no exame de imagem com uma certa iridescência, uma certa luminosidade excessiva ali na imagem, tá? Evidentemente que isso aqui é uma patologia estrutural grave, essa pessoa vai precisar de uma cirurgia para troca do joelho, vai ter que substituir uma artroplastia total aqui, né? Não tem conserto isso aqui. Rompimento do ligamento cruzado anterior é uma lesão muito comum no futebol. E quando o menisco rompe, normalmente leva junto um pedacinho do menisco. O ligamento rompe, vem junto um pedacinho do menisco, porque o ligamento cruzado tem ligações no menisco. Como é que ocorre essa lesão? O sujeito vem correndo no campo, né, com chuteira, com trava, ele corre numa direção e aí ele quer trocar de direção rapidamente. Aí ele enfia o pé na grama e gira o corpo em cima da tíbia, né? Ou seja, ele gira o fêmur, ele está com a tíbia, o pé e a tíbia travado, estabilizado no chão e gira o fêmur, o quadril, o corpo em cima do joelho. E nesse momento dá o rompimento, tá? Muito comum. Entorses do tornozelo. Entorses no tornozelo. Entorse no tornozelo é uma coisa comum de acontecer. E as causas desse problema, elas variam entre pessoas que têm lacidão ligamentar excessiva e, portanto, têm uma mobilidade excessiva no tornozelo, e o contrário, pessoas que têm o tornozelo muito rígido, com perda de mobilidade. É mais comum de acontecer nas pessoas que têm perda de mobilidade. Essa perda de mobilidade no tornozelo, ela vai se traduzir como uma latência no tempo de disparo dos peroneais. Porque o que é um entorse do ponto de vista cinesiológico? É uma inversão, né? Uma supinação do pé. E aí ocorre o estiramento dos ligamentos laterais. Imagine que no momento em que o teu cérebro começa a detectar que isso vai acontecer, e tu dispara automaticamente os peroneais ali, os fibulares, né? E aí você evita o problema. Essa é a verdade da história. Então, se você tiver com esse mecanismo treinado, se você não for um sedentário, né, que está com perda de mobilidade, você tem muita chance de conseguir não ter esse tipo de problema. Eu, em toda a minha vida, eu tive um episódio de entorse no tornozelo direito, não faz muitos anos, eu diria que faz uns 5 da pandemia, talvez 7, 8 anos atrás, eu tive um entorse, um evento único. E até hoje, o meu equilíbrio no meu pé direito não é o mesmo no pé esquerdo. O dano é irreversível, mesmo que seja um entorse de grau 1, vai ocorrer rompimento de terminações nervosas. E ao ocorrer rompimento de terminações nervosas, não tem conserto. Então, vai haver um déficit proprioceptivo perene nesse tornozelo. Esse tornozelo nunca mais vai ser o mesmo. E uma vez que tenha ocorrido uma vez, vai tornar-se suscetível à recorrência do problema. Com relação ao grau em que isso acontece, tem 3 graduações, né, que é o grau 1, leve, moderado e severo. A coisa fica complicada quando a lesão ocorre numa segunda ou numa terceira vez. A partir do terceiro evento, você vai ter um tornozelo instável para sempre. E não tem
não tem uma intervenção efetiva mesmo no grau 1, mesmo usando a R2FT, usando o que tu quiser, entendeu? A reabilitação desse tornozelo é muito problemática. É muito problemática, muito difícil, porque é um dano estrutural, uma patologia estrutural, ou seja, você rompeu tecido, você rompeu terminação nervosa. Então não tem como restaurar a função a 100%. Nunca mais, tá bom? Então, aqui estão o entorse, né? Um detalhe maior. Fraturas por estresse, vocês vão encontrar onde? Nos corredores, né? Porque os corredores, quando são amadores, eles não sabem bem o que estão fazendo e vão simplesmente correr, tá? Então, o que acaba acontecendo? A pessoa pode ter pé plano, a pessoa pode ter um calçado inadequado, a pessoa pode ter aumentado subitamente o volume de treinamento semanal. Tudo isso contribui para o surgimento de fraturas por estresse. Mas o que causa a fratura? A fratura é causada pela incapacidade do tecido miofascial de lidar com o estresse, lidar com a carga mecânica. Essa é a causa. Então, essa imposição de uma sobrecarga súbita, violenta, você vinha correndo, sei lá, 30, 40 quilômetros por semana, e passa para 60, 80, mesmo que não tivesse nada, mesmo que você tivesse condicionado, o simples fato de ficar batendo o pé ali no chão tanto tempo, tantas vezes, pode ocasionar uma fratura por estresse, especialmente se tiver outro fator associado, como, por exemplo, um pé plano, né? Porque o pé plano significa que o mecanismo de absorção de energia, né, o mecanismo de pronação, não vai estar funcionando ou não vai estar funcionando adequadamente. Então, tu soma isso, né, um mecanismo de absorção de energia deficiente, com um aumento súbito de quilometragem, e a pessoa pode estar sujeita a esse tipo de problema. E vai ser sempre aqui, né? Vai ser sempre aqui. Vocês vão ver que esse problema vai ocorrer sempre aqui no quinto metatarso. Sempre ali. Hallux valgo. O hallux valgo, ele tem duas apresentações, o estrutural e o neuromuscular. O estrutural, como no caso aqui desse slide, é doença inflamatória, é artrite. Não tem o que fazer, tá? Tem que operar. E não é uma cirurgia nada agradável. Tá? O pós-operatório é bem complicado disso aí. Quando o hallux valgo é neuromuscular, eu tenho também isso, e dá para nós intervirmos, tá? Fazendo liberação facial, ativando os músculos intrínsecos do pé, tá? Dá para ajudar a pessoa, mas quando é estrutural não tem como fazer, tá? Como eu já tinha falado anteriormente, os pés planos também se apresentam em duas formas, né? Duas apresentações, o pé plano flexível e o pé plano rígido, o pé plano estrutural, que é o caso desse paciente, o caso daquela colega lá do slide inicial. Vocês vejam como a diferença, né, principalmente aqui nesse, é um pé colabado, né? Ele é um pé que vê que a estrutura óssea dele está desmanchada, né? Colabada, né? Os ligamentos não estão segurando ali, os subsistemas do core do pé dele não tem nada funcionando ali, né? E numa situação como essa não há o que fazer. Nós não temos o que fazer aqui, tá? Eu não consigo atender agora o telefone aqui. Vocês estão, eu vi alguém fazendo campainha aqui, mas eu não tenho como atender. Novamente, esse mesmo paciente, visto de trás, né?
pista posterior. Uma situação muito complicada, não tive sucesso aqui nesse caso. Já os casos de pronação ou supinação neuromuscular tem essa apresentação aqui, bem diferente disso aqui, né? Isso aqui é um senhor idoso, né? Também com doença inflamatória, uma série de coisas de base, né? Estruturais de base, subjacentes àquela condição ali embaixo, né? Aquela pronação ali embaixo. Diferentemente de uma situação como essa aqui, que é uma menina, uma mulher jovem, né? E aí você vê que dá para consertar uma coisa como essa aqui, seguramente. Os sinais de pronação excessiva, nós já falamos sobre isso, mas aqui eu volto a falar, né? São cinco sinais vermelhos, né, de pronação excessiva, né? Você pode ver que tem desalinhamento da pelve em relação aos ombros, rotação interna da tíbia, do joelho, né? O arco do pé é caído. A pessoa normalmente anda em 10 para as 2, ali, ó, o joelho em valgo, né? E são esses os sinais, tá? Agora, quando é que a gente precisa intervir? Quando é que a gente deve intervir? Aqui na R2, eu sempre tenho como critério este aqui primeiro, né? A pessoa vem com dor ou dificuldade para executar um exercício. Vocês têm a obrigação de avaliar a situação, de onde vem essa dor, no caso desse segmento anatômico, né? Do pé, vamos supor que a pessoa está com queixa do pé, e esse pé é um pé plano, um pé cavo. Se é um pé plano flexível, é um pé plano rígido, entendeu? Então, é esse cuidado, é este olhar que eu quero que vocês tenham, que vocês desenvolvam, porque é isso que vai caracterizar uma intervenção de saúde. Não é a pessoa chegar para vocês com dor no pé e vocês, tem que ir na fisioterapia, tem que ir no ortopedista. Não. Se a pessoa comunica a vocês, ao professor dela, né, que ela está sentindo alguma dor, é porque ela quer que você olhe. Ela está pedindo implicitamente que você dê uma atenção para o caso, entenderam? Senão, ela não fala nada, não falaria nada. Se ela entendesse, né, que o problema dela não é para vocês, ela não fala nada. Por exemplo, a mulher está com uma infecção urinária. Vai falar para ti que tem, estou com uma infecção urinária, estou com um problema no meu sistema genital aqui, né? Não tem nada a ver, vocês não vão conseguir fazer nada disso aí. Mas se ela chega para vocês e diz assim, eu estou com dor no meu pé, estou com dor no meu joelho, vocês têm a obrigação de olhar. Beleza? Esse caso aqui é um caso emblemático, né? Um caso emblemático. De quem é este pezinho aqui, né? De quem é este pezinho aqui? Pela pista, né? Por aqui, pela pista, não é muito difícil, pela cor do sujeito também não é muito difícil de imaginar quem é esse cara. Esse cara aqui é o Usain Bolt. Esse é o pé do Usain Bolt. Então, vocês vejam que é um pé plano, tem hálux valgo, tem dedo apinhado, tem tudo aqui errado. E aí, eu pergunto a vocês, nós vamos mexer no pé do Usain Bolt? Será que o Usain Bolt iria correr mais se o pé dele tivesse bonitinho? Quem saberia dar essa resposta? Eu não. Eu não sei dar essa resposta. Mas eu posso inferir e dar minha opinião para vocês, o meu palpite, minha opinião para vocês. Eu acho que não. Acho que o Usain Bolt não ia se beneficiar se a gente mexesse no pé dele.
Por quê? Porque isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui são adaptações anatômicas funcionais do esporte dele. Os calçados que ele utiliza, o trabalho que ele fez a vida toda. Então, isso aqui é uma sequela, isso aqui é uma adaptação anatômica. É que nem o Michael Phelps lá com a cabeça anteriorizada e a hipercifose em função do peitoral e dorsal hiperdesenvolvido, né? É a mesma coisa. Essa foto da direita aqui, ó, é o pé de um paciente meu que já faleceu. Mas também, esse é um pé que não tem o que fazer. Esse paciente era um paciente obeso, tinha tudo errado, inclusive um pouco antes dele falecer, poucos meses antes dele falecer, ele fez uma artroplastia completa nos joelhos. E eu estava reabilitando ele, o joelho dele, e um dia, pum, o coração foi embora. Mas observe, dedos em garra, pé cavo, pouco suporte no chão. Esse é um pé, essa pessoa com um pé dessa natureza aqui, ela tem pouco apoio no solo, né? Porque os dedos estão em garra, o pé é um pé cavo. E eu digo para vocês, pé cavo é um pepino. É um pepino. Eu tenho dificuldade em trabalhar num pé desses, tá? Eu não posso garantir nada que eu vou conseguir alguma coisa ajudar essa pessoa aqui. É muito difícil mexer nisso aqui, tá? Porque, apesar de tecnicamente eu não poder classificar isso aqui, um pé cavo desses, como sendo uma patologia estrutural, ele está mais para uma disfunção neuromuscular que uma patologia estrutural, mas também esse é o problema, eu não tenho como definir assim, ó, exatamente o que é uma coisa e o que é outra, num caso desses aqui, e a pessoa está assim a vida inteira desde que nasceu, isso aqui não surgiu agora, nos últimos anos, tá? Nessa época aqui, esse paciente tinha 67, 68 anos, e isso aqui ele tem a vida inteira, assim. Então ele andava com muita dificuldade, porque é obeso, né? Sem apoio adequado no chão. Imagine como é que esse homem andava, tá? Andava todo trôpego, assim, quadrado, duro, muito ruim. E não tem muito o que fazer, né? Novamente, olha só o pezinho colabado, né? Isso aqui é um pé plano rígido, né? Não tem como consertar essa situação aqui, tá? Já quando tem o pé, é um pé rígido flexível, né? Aí nós temos essa alternativa aqui, ó, que a gente vai ver lá, ó. A gente pode fazer também num plano inclinado, né, numa rampinha. Entendeu? Eu estou trabalhando aqui os músculos supinadores, né? Esse aí sou eu aqui no meu estúdiozinho, tá bom? Então, novamente, aqui a nossa colega lá, né, com o pezinho dela. Pé plano, né? Pé plano se caracteriza pela ausência do arco medial. Já falamos isso aqui, né? Porque se a pessoa não tem o arco medial, ela não tem o mecanismo de pronação, que é o mecanismo de absorção de energia. Então, essa pessoa vai estar sujeita a ter fascite plantar, ter problema, tendinopatia no calcâneo, dor na panturrilha, se inventar de correr com um pé desses, né? As restrições de mobilidade, tá? Que a gente enfrenta aqui são de duas naturezas que a gente vai ver lá na avaliação. Restrição de movimento no primeira articulação aqui do metatarso falangiana, tá? Aqui no dedão, no hálux, e no tornozelo. Essas restrições de mobilidade, tanto nessa articulação quanto na articulação do tornozelo,
elas impactam muito as pessoas que correm, os corredores, porque essa mobilidade ela está relacionada à capacidade de absorção de energia na passada. Então, quando a pessoa tá com rigidez no pé, e nessas articulações principalmente, nós somos uma pessoa suscetível a desenvolver fascite plantar, a ter rompimento do calcâneo, esse tipo de coisa. Valgo dinâmico é aquela situação que vocês veem o joelhinho se batendo ali, né? Quando a pessoa corre. Isso aí é um problema basicamente na linha anterior profunda e no glúteo médio, né? Linha anterior profunda e glúteo médio. Tem que ver. Não tem receita de bolo, a gente já sabe, né? Aqui, cada caso é um caso. Mas o valgo dinâmico é uma situação que a gente tem que avaliar quando a gente bota a pessoa para caminhar na esteira, tem que olhar ela de frente, olhar ela de lado, olhar de trás, para ver se tem esse problema aqui. Se tiver, temos que ver de onde está vindo, tá? Ela pode estar vindo tanto de um pé plano, a pessoa pode ter um pé plano, como pode estar vindo aqui de cima do quadril com um glúteo médio fraco. O outro problema, então, que nós estamos falando aqui, né, que é o hálux rígido, né? Hálux rígido ou hálux limitus, né? Rígido, como o nome está dizendo, é travado, né? O sujeito não tem movimento aqui nessa articulação. Não tem. Normalmente, pessoas de terceira idade, tu vai ver isso aqui. Mas eu já vi em pessoas de 40 anos, tá? Tive vários pacientes aqui na faixa dos 40 anos com hálux rígido. Uma pessoa jovem com esse problema aqui é um pepino, gente, porque essa pessoa aqui ela tem problema para fazer uma prancha, tem problema para fazer um afundo, tem problema para fazer um agachamento, tem problema para correr. Né? A pessoa jovem, ela quer usar o corpo dela, né? E tendo hálux rígido é pepino, tá? Qual é a boa notícia? É que se for uma pessoa jovem com hálux rígido, não precisa nem ser limites, rígido, nós temos uma chance de ajudar ela, tá? Por quê? Porque se ela é jovem, pode ser que não tenha doença inflamatória ali. Se tiver doença inflamatória, mas mesmo tendo doença, mesmo que ela tenha doença inflamatória com 40 anos, ela não deve ter apresentado ainda o hálux rígido. Vai entrar ali por volta dos 60, 70, com doença inflamatória, né? Artrite. E se for jovem, 30, 35, 40 anos, com hálux rígido e não tem doença inflamatória, a gente consegue ajudar ela, tá? Evidentemente, se a situação for mais branda, né, for um limitus, não rígido, melhora o prognóstico ainda, né? E a amplitude normal é isso aqui, né? Deixa eu ver, eu tenho aqui. É isso aqui que eu falei, né? Aqui tem a doença inflamatória, ó, a osteoartrite, ó, causando o problema, tá? Vocês podem tirar uma fotinho disso aí. Que é muito comum esse problema. E a gente precisa fazer exatamente esse diagnóstico diferencial, né? O que está causando o hálux rígidos, o limitus, né? Para poder fazer ou não a intervenção, ajudar ou não. Então tá aqui, ó, um exemplo prático aqui, ó. Isso aqui é um pé normal, tá? E aqui é um limitus quase rígido, ó, querendo fazer uma prancha de frente, ó. Dói o pé, né? Dói o pé. Então fica muito limitado e causa fascite plantar direto se essa pessoa quiser correr, né? Uma maneira de tratar o hálux limitus, né? Sozinho, um alongamento. E aqui nós vamos para o joanete, né? O valgo, o hálux valgo.
O hálux valgo, ele é medido através desse ângulo, né? Essa linha aqui, ó, essa linha que eu estou marcando aqui, eu marquei em azul, quando vocês forem procurar isso na literatura, vocês vão, em português vocês não vão encontrar nada, tá? Mas em inglês se chama first ray. First ray, o primeiro raio. Eu custei muito para entender que é essa de first ray, e é isso. O first ray é essa linha aqui, ó. E o ângulo que o dedão faz com esse first ray, com essa linha aqui, é este ângulo aqui, ó. O ângulo do valgo. E para valores abaixo de 15 graus é considerado normal, tá? Não vai causar problema nenhum na pessoa, tá? Então, olha só, esse pé aqui, ó, esse pé aqui é de uma colega nossa, corredora. Vocês podem ver ó, que é uma corredora pela lesão nas unhas, ó. Impacto aqui, ó. Essa pessoa aqui, essa colega aqui é uma colega famosa, corre muito, é uma corredora, maratonas, trail. E essa aqui é uma pessoa, uma aluna minha, normal, uma pessoa que não tem problema nenhum. Observe, tem um pouquinho aqui de hálux valgo, absolutamente normal. Isso aqui não tem por que querer mexer nisso aqui. O pé dela não é plano, pé normal, um pé normal. Um pé, se vocês pegassem o pé dela, um pé bem flexível, ângulo de dorsiflexão ok. Nós vamos ver todas essas avaliações lá na prática, né? Já essa minha colega aqui tem um hálux valgo bem substancial aqui. Daria para ajudar? Possivelmente sim, tá? Eu não cheguei a mexer no pé dela. Aqui uma outra situação que dá para ver, isso aqui também não é artrite, isso aqui é neuromuscular. Isso aqui também é neuromuscular, mas observa como está já colabado aqui, ó, como está plano o pé dela. Isso aqui já é uma situação bem mais complexa de arrumar do que essa aqui, ó. Então, vocês observem o espectro, né? O espectro do problema não é uma coisa... Medicina não é uma coisa ciência exata, né? Isso aqui é uma forma de medicina, né? Que a gente está trabalhando. Então, resumindo, né? O hálux valgo, quando que a gente deve intervir, né? Quando esse problema está causando dor e dificuldade para caminhar. Se não, deixa quieto, entendeu? Não for uma patologia estrutural, quando não é artrite. Então, o que a gente tem que fazer? Liberar tudo que vocês virem que está facilitado e ativar os antagonistas primeiro. Aqui está uma intervenção que a gente pode fazer. Ó. Vamos agora, então, falar sobre dores nos joelhos. Dores nos joelhos. Esse módulo, o tema central desse módulo é dor no joelho. E dor no joelho, a pessoa sempre vai pensar que está com um problema nos meniscos, um problema estrutural nos meniscos. Porém, aqui na minha experiência, não é isso o que eu vejo. Eu vou confessar a vocês que é raro ver alguém aqui na clínica, né, que vem pedir ajuda aqui, com dor, com problema estrutural no joelho. Os problemas estruturais no joelho são esses aqui que eu estou trazendo para vocês, ó, tá? A pessoa tem uma doença inflamatória, uma artrite, que degenera a articulação. Esse processo inflamatório aqui causa dor e redução do espaço entre o fêmur e a tíbia, ó. Uma situação normal, aqui está o menisco, ó. E aqui não tem mais menisco. Não tem mais menisco. Isso aqui está... Se essa pessoa for uma pessoa obesa, depois de muitos anos,
você vai ver uma fratura aqui embaixo, você vai ver fissuras aqui, essa parte de baixo da tíbia, no raio-x fica todo esbranquiçado. O osso vai indo para o pau aqui embaixo, tá? Então, isso são problemas físicos que causam dor no joelho. Porém, aqui está palavras do David Weinstock, 90% de todas as lesões no joelho são causadas por um vasto medial fraco. Porque o que acontece, né, pessoal? O joelho é uma articulação que não tem sistema local e sistema global para estabilizar. O joelho depende visceralmente do quadríceps, panturrilha e isquiotibial. Acabou? E dos três, o mais importante é o quadríceps. E do quadríceps, o vasto medial. Então, depende visceralmente. E é muito comum encontrar um vasto medial inibido, né? Muito comum. Muito comum. Pessoas sedentárias. É muito comum encontrar um vasto medial. Ou inibido ou facilitado, né? Mas um vasto medial, um quadríceps disfuncional é muito comum de ser encontrado. E o joelho depende visceralmente do quadríceps, do vasto medial para estabilização. Além disso, eu estou colocando aqui para vocês que a outra etiologia de dores no joelho vem do quadril. Resumindo, se a pessoa não tem patologia estrutural no joelho, a dor vem da onde? Ou vem da articulação amontante, que é o quadril, ou da articulação ajusante, que é o tornozelo. Então, dor no joelho que não seja estrutural, que seja neuromuscular, vem da briga que o joelho tem com a falta de mobilidade, tanto no quadril quanto no tornozelo. Guardem isso. Esse aqui é o módulo 4. Acabei de dar o módulo 4 para vocês, pode desligar tudo e ir embora. Se vocês guardarem isso, é suficiente desse módulo, tá? Vou repetir. A dor no joelho, se não for estrutural, tem a ver com perda de mobilidade no quadril ou perda de mobilidade no joelho. No caso aqui, ó, déficit de rotação externa. Ó. Essa menina aqui tinha dor no joelho. Imagina, menina, jovem, né? Não está obesa, certo ali, mas quadrilzinho travado, né? Em rotação externa e rotação interna. Então, o joelho briga com essa falta de mobilidade. Vocês vão ver muito isso nos tenistas, né? E essa falta de mobilidade no quadril, tanto pode ser física, como é o caso aqui, ó. Vocês observem que essa foto aqui da direita, ó, observe que não tem mais espaço aqui na articulação coxo-femoral. Comparem com essa aqui, ó. Embora que essa aqui também tem um camisinho ali, né? Camisinho maroto aqui. Mas, perdão, um pincer maroto, o cami é aqui, né? Um pincer maroto ali em cima. Mas ela tem espaço ainda aqui, ó. Tem espaço ainda aqui. Esse aqui não tem mais, observe, comparem, ó. Então, essa aqui é uma situação, essa artrose coxo-femoral aqui, a pessoa com certeza vai ter dor lombar e pode ter dor no joelho, se por acaso estiver tentando usar atleticamente esse corpo aqui, né? Que é difícil, né? Mas teria dor no joelho também. Mas essa aqui vai ter dor lombar direto, né? Dor anterior do joelho, dor que chama-se síndrome patelofemoral, tá? Também conhecido como joelho do saltador. A principal causa é a seguinte, né, pessoal? A porção, o terço distal do quadríceps, do reto femoral, está facilitado, inibindo a porção proximal, a parte dos flexores do quadril.
Então, é uma relação de sinergia, uma disfunção de sinergia dentro do ventre muscular. Acontece isso. E como é que a gente resolve? É fácil. Liberação miofascial, todo o quadríceps, mas foco na porção distal, e ativar a porção proximal, fazendo flexão do quadril. Exatamente isso aqui que eu falei. Dor na parte medial do joelho. Dor na pata anserina. A pata anserina, ela é aquela região dos três tendões, né? Do grácil, que é um adutor, o semitendinoso, que é um isquiotibial, portanto, ele está envolvido tanto na flexão do joelho quanto na extensão do quadril, e o sartório, que está envolvido na flexão do quadril e rotação externa do fêmur. E a gente já sabe desse princípio, né? Quando a gente tem dor em uma estrutura tendinosa, é porque os músculos que estão inseridos nesses ligamentos, nesses tendões, eles estão inibidos. No caso aqui, tanto quanto no caso anterior, da dor anterior no joelho, essa relação aqui também é uma relação de sinergia. Ou seja, o terço distal destes músculos, que fica na pata anserina, está facilitado, por quê? Porque a porção anterior deles está inibida. Então, a gente conserta isso aqui da mesma forma como conserta a dor patelofemoral, ali na dor na parte anterior do joelho. Tu vai fazer liberação miofascial, todos esses caras, mas com ênfase no terço distal, e vamos ativar a porção proximal. Nós vamos fazer isso lá na prática, vocês vão ver, não tem mistério. Dor lateral no joelho, também chamada síndrome iliotibial, né? É dor ocasionada pelo tensor da face lata. É muito, muito comum em corredores. Por que é muito comum em corredores? Por duas razões. O tensor da face lata, ele tem entre as várias funções do tensor da face lata, está rotação medial do fêmur e sinergista da flexão do quadril. Imagina que a pessoa, porque é muito comum tu encontrar pessoas que têm o piriforme facilitado, né? Deixa os pezinhos na maca, fica assim, né? Caído para o lado, né? Rotação externa. Imagina que essa pessoa é um corredor, ele não corre assim, né? Ele corre assim, né? E quem bota o pé dele em rotação interna é o tensor da face lata. Logo, o cara corre e o tensor da face lata tem que fazer duas coisas, tem que ajudar na flexão do quadril e ainda botar o pé para dentro, né? Dependendo do quão forte for a disfunção da pessoa em rotação externa, né? O piriforme lá tiver facilitado, esse tensor da face lata aqui vai tomar uma surra. E aí, com o passar do tempo, né, gente, isso aqui, toda essa linha aqui vai dar problema, né? Toda a linha, não só o aspecto lateral ali do joelho, mas toda a linha vai estar comprometida até o quadril, né? Como se conserta isso? Liberação miofascial dessa linha, ativação de adutor, ativação de rotador interno. Tá? É bem simples de resolver isso aí para nós, né? Dor no aspecto posterior do joelho, poplíteo. Poplíteo, poplíteo, poplíteo. Poplíteo é um cara pequenininho, 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 pequenininho. A função dele, a função cinesiológica do poplíteo realmente é rotação medial da tíbia e da fíbula com o joelho flexionado. Mas ele também é um sinergista fraco dos primeiros graus de flexão do joelho. Ele é um cara importante na estabilização do joelho, do menisco, quando está agachando. O poplíteo é um cara muito importante e muito utilizado. Só que ninguém dá bola para o poplíteo, né? Até que ele começa a doer. E quando ele dói na parte posterior do joelho, tá?
Liberação miofascial no poplíteo e ativação de quem? Do antagonista. Normalmente, o reto femoral vai estar inibido. Poplíteo facilitado, reto femoral inibido. Então, libera o poplíteo e ativa o reto femoral. Novamente, aqui voltamos para a síndrome do trato iliotibial. Essa mulher é uma corredora. Olha como é que ela estava no início da sessão e olha como é que ela ficou no final da sessão. Vocês podem ver que o pé dela, além da síndrome iliotibial, né, além de colocar os pés em rotação externa, também tem hálux valgo aqui, ó, mais no pé direito do que no pé esquerdo. O pé também direito está em supinação. Tem muita coisa errada aqui, né? Mas eu foquei apenas em botar o pé dela para dentro, tá? Porque esse hálux valgo aqui não é muito significativo, o pé dela não é plano, o pé dela tem um arco normal, os dedos são um pouco apinhados, né? O pé direito está bem pior que o esquerdo, né? A gente pode ver, né? Supinado, pé apinhado, Mas dá para ajudar isso aqui. Não é uma mulher velha, né? Não é uma mulher obesa, tá tranquilo para ajudar isso aqui. Falta de mobilidade do tornozelo. Qual é o teste que a gente utiliza para fazer? É esse aqui, né? Tu coloca a pessoa de frente para uma parede, com um punho de distância entre o dedo e a parede, né? E pede para ela fazer uma flexão no tornozelo, tentar encostar o joelho no tornozelo, na parede. Perdão, encostar o joelho na parede. Se conseguir, beleza. Se não conseguir, tem falta de mobilidade do tornozelo. Agora, da onde vem isso aí? E como é que a gente conserta isso aí? Muitas vezes não é fácil, tá? Por causa da idade, por causa do sobrepeso, por causa da conformação genética da pessoa. Não é fácil, mas eu garanto a vocês que não se resolve com aquela história de botar uma borrachinha, que tu vê isso na academia, né? Uma borrachinha de 3 centímetros, uma carga ridícula para essa estrutura, e os caras botam ali, fazem movimento, e vai. Não é tão fácil assim, tem que ver o que está acontecendo. O mais comum aqui está o exemplo, ó. Coloquei ela à distância de um punho fechado, ó, da parede, e pedi para ela encostar o joelho na parede, ó, não encostou. Podemos tirar um print também dessa tela aí. Peraí. Então, da onde vem esse problema, né? Pode ter várias etiologias, né? A principal, linha superficial posterior facilitada, é a mais óbvia. Pé plano, pronação excessiva. Hálux valgo, que é na verdade, nessa situação aqui, o hálux valgo dela é uma consequência do pé plano, da pronação excessiva, tá? Tudo isso aqui pode ocasionar a perda de mobilidade do tornozelo. Então, não é uma coisa assim barbada de resolver, não. A rotação externa nós já falamos. E aqui tem um caso, ó. Isso aqui é antes e aqui depois da intervenção, ó. E não pensa que foi uma só, foram várias intervenções que eu fiz e não mudou absolutamente nada no cara. Absolutamente nada no cara. Então, ao contrário deste caso aqui, né, que eu tive um sucesso estrondoso, porque isso aqui é no início da sessão, isso aqui é no final da sessão, aqui eu não tive sucesso algum, porque esse sujeito provavelmente, ele não fez exame de imagem para comprovar isso aqui, mas provavelmente ele tem aquela característica de lateralização da articulação coxo-femoral, né? Então, é estrutural. Rotação interna, isso aqui é uma senhorinha, tá? Que idade ela tinha? 7, 8, ali, se eu não me engano. Uma senhorinha com dor no quadril, dor no joelho, né? Dor lombar.
eu fui olhar, olha só o que eu encontrei, né? Pezinho esquerdo internamente rotado. Eu vou confessar a vocês que é raro de ver isso aqui, viu? Eu acho que esse caso aqui foi o único que eu vi na minha carreira, foi dessa senhora, porque a gente sempre vê isso aqui, né? Rotação externa, né? É o que a gente sempre vê. A rotação interna é muito raro. Mas, evidentemente, agora a gente já tem uma condição de raciocinar em cima disso aí. Evidentemente que são os adutores, os rotadores internos da perna do membro inferior esquerdo dela aqui que está facilitado, né? Então, liberar os caras aqui de dentro, ativar o antagonista. Parece simples, porém, não dá para esquecer que é uma paciente idosa. Os tecidos são frágeis. A pessoa pode estar tomando anticoagulante, não conhecer liberação miofascial, nunca fez liberação miofascial na vida, é a primeira vez. Então, teoricamente, é simples. Acabei de falar, não, só fazer a liberação facial do adutor, do rotador interno e ativar os antagonistas, né? Mas e aí? Né? É o que nós chamamos do manejo do paciente. Manejo do paciente. Um paciente idosa, com dificuldade para se mexer, tecidos frágeis. Entenderam a dificuldade? Não conhece o negócio, não entende o que nós estamos fazendo. Não entende. Não entende. Você não pode esquecer disso. O que a gente faz é complexo. Entendeu? É complexo. Vocês devem estar se dando conta disso aí. Agora, tu imagina uma pessoa que nunca fez nada disso, 78, 80 anos, aí tu vai mexer na parte de dentro da coxa dessa senhora, vai lá na virilha dessa senhora. Complexo. É complexo. O manejo do paciente torna o trabalho difícil. Beleza? Outro tema agora de muita relevância, a famosa fascite plantar, cujo nome médico correto chama-se entesopatia da fáscia plantar. Tá? Dor na planta do pé, dor no calcanhar. Gente, não é uma coisa assim barbada de tu fazer o diagnóstico desse problema. Tá? Não é. A fascite plantar pode ter como causa disfunção na cadeia posterior, porque a fáscia plantar ela está ligada na linha superficial posterior, aqui, ó. Primeiro metatarso falangiano, aqui, ó. Então, você pode ter um glúteo inibido, pode ter um isquiotibial inibido, aí vai facilitar a panturrilha e a fáscia plantar, tá? Esse é o cenário mais benigno, mais fácil da gente trabalhar. Basta fazer liberação da fáscia, basta fazer liberação da panturrilha, ativar a isquio e ativar o glúteo. Mas pode ter problemas estruturais também, né? Como, por exemplo, um pé chato, plano, flexível ou rígido, pior ainda, a pessoa inventa de correr numa condição como essa. A gente acabou de ver, né, que nessa situação de pé plano, rígido ou não, a pessoa vai ter a capacidade de dissipação de energia limitada e vai causar fascite plantar. Como também pode ser doença inflamatória, reumatismo. Então, gente, tem que fazer o diagnóstico diferencial. Por isso que eu volto agora, nós estamos já na parte final do nosso curso, né? Falta só agora o módulo 4 e depois o 5. Nós já estamos mais para o final, né, daqui para o começo. Eu volto a ressaltar esse conceito do nosso trabalho na R2FT. Nosso objetivo aqui não é transformar vocês em fisioterapeutas, mas em mini médicos. Mini médicos. Por isso que a gente tem que ter toda essa formação. Quem vai trabalhar clinicamente, resolvendo problemas de alta complexidade, tem que ter um raciocínio clínico muito bom para não fazer besteira, para não fazer bobagem, para mexer onde não deve e tentar ajudar a pessoa em coisas que não tem como ajudar. Né? A gente tem que dar a orientação certa, né? Não precisa
mexer, não precisa consertar, tem que saber avaliar corretamente. O paciente vai entender, vai saber avaliar essa conduta de vocês, se vocês fizerem as avaliações corretas, mesmo que não saibam ou não sejam da alçada de vocês, consertar o problema em questão ali. Mas vocês têm que fazer a avaliação e o encaminhamento correto. Só isso já basta. Só isso já basta. A fascite plantar, quando não tratada, ela acaba causando o famoso esporão no calcânio, que nada mais é do que uma forma que o corpo tem de resolver com o problema, né? Se tu tem um processo inflamatório crônico em qualquer lugar do corpo, processo inflamatório crônico em qualquer lugar do corpo, a forma como o organismo tem de resolver com isso é migrando íons de cálcio para ali, fazendo uma artrodese, né? Uma solidificação do problema. Isso acontece nos ligamentos, isso acontece nos tendões, isso acontece na íntima dos vasos sanguíneos. Um problema chamado aterosclerose, que é a calcificação de alguma parte interna da íntima dos vasos. A partir do momento em que esse problema acontece, começa a grudar naqueles íons de cálcio, gordura, né? E aí você vai ter a formação de um ateroma, um bloqueio, um evento trombótico, né, do vaso. Então, todo o processo inflamatório crônico leva à migração de íons de cálcio para ali para imobilizar o problema, né? Depois que está assim, né, nesse estágio, evidentemente que nós não temos mais o que fazer, né? Aí tem que ser no âmbito da cirurgia mesmo. Aqui no Brasil, a fascite plantar é um problema bem comum, né? 2 milhões por ano de casos, né? E olha só como é que a medicina trata a coisa aqui, né? Alongamento, palmilha, infiltração e cirurgia, né? Complicado. Como eu falei, problemas podem ter causas estruturais, como pé chato, pé cavo, falta de mobilidade do primeiro metatarso, né? Que é esse aqui, né? Como nós falamos, excesso de peso, tudo isso junto. Tratamento, encaminhamento para um ortopedista ou órtese, quando já existe o problema do esporão do calcânio. Senão, a gente consegue ajudar. Quando é causa neuromuscular, está linkado aqui na linha superficial posterior, né, como eu falei. Então, nós vamos fazer liberação miofascial no gastrocnêmio e na fáscia plantar e vamos ativar isquio, tibial e glúteo, né? Shin splints, ou a canelite. Canelite. Ela vem em 2 sabores, 2 apresentações diferentes. Síndrome do compartimento anterior, síndrome do compartimento posterior. Aqui nós temos a síndrome do compartimento posterior. Síndrome do compartimento posterior, ele é causado pelo tibial posterior facilitado, compensando por glúteos inibidos. Então, liberar o tibial e ativar a cadeia posterior, né? Glúteo, isquio e a panturrilha, né? O tríceps sural. E a síndrome do compartimento anterior é quando o tibial anterior fica facilitado numa relação de sinergia em relação ao quadríceps. Então, a gente faz liberação facial aqui no tibial anterior e ativa o quadríceps. Tendão de Aquiles, tendinopatia do tendão de Aquiles, entesopatia do tendão de Aquiles, rompimento do tendão de Aquiles, né? O tendão de Aquiles é o tendão mais forte que nós temos no corpo. Isso daí, ó, suporta até 12 vezes o peso do corpo no impacto numa corrida. Ele é responsável por 90% do torque de dorsiflexão plantar que faz a gente andar para frente.
composto de 90% de colágeno tipo 1, que é ele mais forte, e, no entanto, é o tendão mais rompido, né? 18 casos para cada 100 mil. Como é que são os sintomas da entesopatia? Tá? Nós temos duas situações diferentes. Temos a entesopatia do tendão de Aquiles, que é o processo inflamatório que precede o rompimento, e temos o próprio evento catastrófico do rompimento do tendão de Aquiles. Tá? Uma coisa pode ser consequência de outra, ou seja, o rompimento pode ser consequência de uma entesopatia, ou não. O sujeito pode ter um rompimento agudo no Aquiles sem ter o processo inflamatório associado. E quando acontece isso, esse evento sem ter a entesopatia, normalmente causa um barulho, faz um audível, assim, ó, é um estouro. Na medicina, vocês vão ver como sinal da pedrada. A pessoa vai sentir uma dor e vai ouvir um barulho como se alguém tivesse jogado um estilingue, uma pedrada, dado um tiro na perna dela. Tá? Esse problema aqui, tanto da entesopatia quanto do rompimento do tendão do Aquiles, tem como base, o problema de base, perda de mobilidade nessa articulação do calcânio aí. Perda de mobilidade do calcânio e também problemas miofaciais no tríceps sural. Pessoas que têm muita constrição no movimento ali, muita tensão, muita facilitação na panturrilha e solicita abruptamente, a frio, uma carga pliométrica. Então, salta, pula, um jogo de futebol, alguma coisa assim, vai dar um arranque no jogo de futebol. É muito comum isso de acontecer, né, no futebol, quando vai dar um arranque, né? Então, nós temos, entre as causas neuromusculares, nós temos duas relações possíveis. Nós temos uma relação de sinergia, dada pela cadeia posterior inibida, né? Glúteos e isquiotibiais inibidos, vão facilitar essa região aqui, né? E numa relação de antagonismo, nós temos os flexores e os extensores do joelho do quadríceps inibidos, facilitando, então, aqueles caras ali. Beleza? E aqui, como se apresenta a ruptura do tendão de Aquiles, ó, nas imagens. Ó. É assim que aparece. As causas subjacentes, como eu falei, né, que é do tríceps sural ali, tecido miofascial com baixa capacidade de absorver e dissipar energia. Então, quando ocorre essa baixa capacidade do músculo absorver e dissipar energia, a carga mecânica, o estresse mecânico vai ali para o tendão e rompe. Agora, essa parte final aqui da nossa aula são informações que vocês devem ter para ver, né, para terem visto alguma vez na vida. Não que vocês vão ver isso, vocês vão ter condições de intervir nessas condições agora sobre dos dedos aqui, mas tem que saber que existe, né? Dedo em martelo, tá? Tem a diferença, né? Mallet toe, claw toe e hammer toe. Dedos em martelo, dedos em garra e o dedo em malete. Nós vamos ver agora. Dedo em garra é isso aqui, tá? Normalmente, tu vai ver isso aqui em pessoas de idade, tá? Então, são pessoas que já têm síndrome metabólica ou doenças inflamatórias que acontece, que acaba deformando os dedos, tá? Também pode ter causa neuromuscular, né? O flexor curto dos dedos facilitados compensado por glúteos inibidos. Também pode acontecer. Mas normalmente já está um problema ou associado à doença metabólica ou a doenças inflamatórias. Os dedos em garra, que são as causas neuromusculares que nós tínhamos falado. Aqui nós temos o pé de um senhor de 96 anos. Ó.
com sequela de cirurgia na lombar. Resultado, por enquanto, nulo, tá? Não tem como ajudar. Dedos em malete é a mesma coisa, só que acomete só esse segundo dedo aqui, ó. Síndrome de Charcot-Marie-Tooth é uma doença nervosa degenerativa rara, tá? 150 mil casos por ano. Observe como é que é o pé da pessoa. Vocês estão lembrados do pé daquele senhor que eu mostrei para vocês ali, que já faleceu? É parecido, né? É bem parecido, só muda a intensidade do problema, né? Tem dedos em garra aqui, ó, mas pé cavo, mas no caso dessa síndrome, isso aqui é um pé rígido, porque é neurológico, o problema é uma doença neurológica, nervosa degenerativa. Então, isso aqui é um pé rígido nesse estado, nessa apresentação. Aquele senhor, a apresentação não era tão grave e o pé não era tão rígido, assim, se tu forçasse, ele vinha para o lugar. Aqui, se tu tentar forçar, não vai vir para o lugar. Neuroma de Morton é um outro problema que acomete muito os corredores e, na verdade, é também chamado metatarsalgia de Morton, né? Nós já vamos ver por que metatarsalgia. Porque é uma dor no segundo metatarso aqui, entre o segundo e o terceiro metatarso. Perdão, entre o terceiro e o quarto metatarso tem uma raiz nervosa aqui, um nódulo nervoso aqui, que inflama. Mas por que isso aqui inflama? Inflama porque aqui nessa região está o arco transverso. E o arco transverso vai estar sendo sobrecarregado, causando a inflamação dessas estruturas aí. Isso aqui é uma situação que vocês veem muito frequentemente nos corredores, tá? Mas também, em função de calçado, né, as mulheres que usam muito salto alto também vai apresentar bastante comum esse problema aí. O nome correto disso aqui é neuropatia por compressão do nervo digital plantar comum. Esse aqui é o nome correto da medicina, tá? Neuroma, o termo neuroma, ele designa um tumor nos nervos, e não é o caso. Entendeu? Então, a neuropatia de Morton é um inchaço e espessamento desse nervo aqui. Não é um tumor. É mecânico. A causa é mecânica. Não é inflamatório, tá? É neuromuscular e mecânica. O problema de base é neuromuscular e acaba ocasionando um problema mecânico, né? Inflamação aqui desse nervo aqui, nervo interdigital. Olha aqui como é que ele aparece numa tomo, né? No raio-x não vai aparecer, mas numa tomo aparece, né? Tratamento. Modificação do calçado, palmilhas. Se a pessoa estiver gorda, tem que reduzir o peso. Anti-inflamatório não esteroide, analgésico. Infiltração com corticoides. E se nada funciona, cirurgia, neurectomia. O melhor de tudo é prevenir, né, gente? Então, para prevenir o neuroma, temos que evitar os calçados apertados, o salto alto, os músculos intrínsecos do pé precisam estar funcionando para manter o arco transversal aqui, o AB, funcionando. Ó. O arco transversal, aqui, ó, ele botei aqui para se lembrar, ó, ele é influenciado pelos músculos do core lambopélvico, da linha anterior profunda. Então, uma pessoa pode ter um neuroma de Morton por um problema na linha anterior profunda também. E a metatarsalgia é a forma genérica de se referir à dor nessa região do pé aqui, ó, no arco transverso. Então, a metatarsalgia pode ter causa como causa um neuroma ou não.
entendeu? Só um estresse mecânico nesse arco, tá? Um outro problema que é bastante comum é a síndrome do túnel do tarso. O túnel do tarso é por onde passa o tibial, o tendão do tibial posterior, o tendão do flexor longo dos dedos, o nervo tibial e o flexor longo do dedão. Então, passam 3 tendões aqui, nesse retináculo, mais o nervo tibial. O que acaba acontecendo, gente? Esses carinhas aqui, o tibial posterior, o flexor longo do dedo, flexor longo do hálux, eles são músculos envolvidos tanto no controle do arco plantar, quanto na fase de propulsão do pé para frente, né? Então, tipicamente para nós aqui, isso aqui acontece quando essas linhas aqui estão sendo sobrecarregadas, esses músculos estão sendo sobrecarregados, eles estão fracos, estão inibidos, estão com baixa capacidade funcional, e nessa situação, transfere muita carga mecânica para essa região distal aqui, tá? Como é que a gente lida com isso? Liberação miofascial nessa região aqui, tá? Tem que ser feito com aparelho, tem que ser feito com instrumento, melhor dizendo, um instrumento, pode ser um instrumento metálico, um IASTM de aço inox, ou uma caneta de madeira. Tá? Nós vamos ver isso aqui na prática. E depois tem que ativar esses músculos todos, tibial, flexor dos dedos, tem que ativar todos eles. Tá ali fazendo a liberação miofascial, ele está fazendo com os dedos, né? Se tu ainda tiver dedo para fazer, tudo bem, né? Senão tu tem que usar a ferramenta, tá? Mais detalhes. Então, liberação miofascial do tibial posterior, do gastrocnêmio, dos adutores. Aqui, ó, até o assoalho pélvico, ó, e flexores do quadril, ó, porque pode ter problema do fim lá de cima, né, na linha anterior profunda, né? E ativar a linha lateral, né? Peroneais, glúteo médio, glúteo mínimo, quadrado lombar. E aí nós terminamos a nossa aulinha de hoje. Foi mais longa que eu imaginei, tem 1h20. Eu vou parar a apresentação aqui. E aí, Márcio, o Felipe caiu fora no meio do caminho. Pois é, não sei. A câmera dele saiu, ele saiu logo depois, talvez tenha caído. Só ficou tu aí, Márcio. Ainda bem que tu ficou, senão a gravação ia cair também. Bah. Pois é. Não, interessantíssimo, né? Abre o olho para bastante coisa. Pá, De corredor, como tem problema nessa região, né? Sim. Eu, parando para analisar ali pelos slides e pela tua aula, algumas dorezinhas repentinas assim que eu sinto no joelho, muito provavelmente tem a ver com o meu problema de perda de rotação no quadril, né? Que em outras aulas a gente testou até, ali que a aula que eu fui cobaia, que tem um pouco de dificuldade em alguns movimentos do quadril, sinto um pouquinho de dor de vez em quando, mas uma vez que outra ali que eu sinto uma dor no joelho pode estar realmente relacionada com isso. Vou começar a dar uma olhada nisso. E tu já sabe, né, velho? Tu pode vir aqui, a gente avalia teu quadro aqui, podemos chamar também outros colegas do curso aí para vir junto, a gente faz uma mentoria, faz um final de semana, vem aqui, faz um atendimento para ti, entendeu? Além do atendimento lá da... Eu estou aqui para servir vocês aí, entendeu? Para ajudar vocês aí. Ensinar, entendeu? Meu negócio é esse. E cada vez mais vai ser ensinar, né? Em vez de clínica. Cansa, que a clínica para mim está cansando. Sim. Tá bom, velho? É isso aí. Então tá. A próxima aula, então, é a prática? Nosso próximo encontro agora vai ser no dia 27, tá? Semana que vem eu faço recesso
com esse conteúdo aqui que eu dei hoje, toda a parte teórica foi feita do módulo 4, foram 4 aulas, né? Dei Uhum. tudo aqui, então agora a gente vai direto na parte clínica lá. Claro que a gente faz aquela revisãozinha ali, os pontos mais importantes, né? Sim. Eu faço uma revisão ali na hora, né? Mas a gente já vai direto para a parte clínica ali das avaliações ali e intervenção. Dia Beleza? 27. 27 agora. Tá, Tá bom? perfeito. Cara, muito obrigado pela presença aí. Valeu Bom pela aula, Ivan. domingo. Muito obrigado. Igualmente. Forte abraço.